Olá, Libelas! Muito prazer, meu nome é Ramile Pael e eu vou estar aqui com vocês na plataforma da Sol todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, ao vivo. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito maravilhoso, que é os cílios. A gente vai conversar sobre estrutura, composição. Coloquei aqui no meu quadro a estrutura da aula de hoje, vou mostrar para vocês, ó. Então, os cílios, a gente vai ver função, composição, estrutura, ciclo de crescimento, preparação dos cílios para uma boa retenção. Tudo isso a gente vai ver hoje na nossa aula. Mas antes de começar, eu queria falar algo muito especial para vocês. Eu tenho lá no salão, no meu espaço de atendimento, um potinho que eu coloco algumas frases e as meninas depois do atendimento vão lá, pegam uma frase como se fosse uma sorte do dia. E eu quero ler para vocês a frase que eu peguei e separei para hoje, tá? E ela fala assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. O que acontece? A gente está se lançando, né, em uma nova profissão, está se lançando em um novo projeto, e muitas vezes a gente não sabe se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai, se aquilo é o certo a se fazer ou não. Mas tem uma coisa que ajuda muito a gente a não perder a nosso propósito de vida, né? Então, que é a fé. Então, eu queria deixar para vocês que estão iniciando na área dos cílios, que acompanham aqui no canal da Marisol, que siga o primeiro degrau com fé. Faça teu curso, tenha esperança, tenha fé, mas tenha também decisão de que é esse caminho que você quer correr. Quando eu comecei na área dos cílios, eu tinha certeza que era aqui que eu queria fincar a minha estaca e era aqui que eu ia ter sucesso. Por quê? Eu já havia passado por outras experiências profissionais, eu fui, como eu mencionei na primeira aula, eu fui bancária por 7 anos, e quando eu entrei na área da beleza, eu me encontrei muito, mas eu nunca imaginei que eu ia viver dessa área, né? Mas quando eu descobri que os cílios eu podia fazer a minha vida em qualquer lugar do mundo, e eu tinha liberdade na minha agenda e eu tinha uma boa remuneração pelo meu trabalho, eu decidi entrar de cabeça. Então, as dificuldades que eu fui enfrentando, os degraus que eu fui escalando, foram ficando mais fáceis de escalar com fé e com essa certeza de que ia dar certo. Tá? Então, essa é a frase de hoje para vocês. Espero que ela acrescente e vamos começar o nosso conteúdo, tá bom? Separei algumas imagens aqui para gente também. E hoje eu vou começar falando dos cílios. A gente vai ficar falando da função, né? Qual é a função dos nossos pelos, do nosso cabelo, no nosso corpo? É a função lá no nosso antepassado primitivo, era de proteção e de aquecimento, né? O cabelo ali. E hoje em dia, para que serve? Hoje em dia é mais uma questão cultural, né? Então a gente tem vários relatos aí como que o cabelo foi algo tão importante em algumas culturas. Tinham culturas que diziam que o cabelo era a alma da pessoa. Então, de qualquer forma, os pelos e o cabelo, eles sempre foram muito importantes na sociedade, né? Ele também tem forma de... Na religião também é muito importante. Tem religiões que raspam o cabelo, religiões que deixam o cabelo crescer e não cortam. Então, a gente sabe que isso é uma questão muito séria na nossa sociedade. E os pelinhos, os nossos cílios, eles também têm uma função e eles também desenvolvem esse aspecto na nossa sociedade. Então, primeiramente, os nossos cílios, eles têm uma função de ser proteção. Por quê? Proteção dos nossos olhos. Quando se aproxima aqui dos nossos olhos um corpo estranho, uma areia, um bichinho, uma folhinha, alguma coisa, qual que é o nosso reflexo? Fechar os olhos. Então, esses cílios, eles têm a função de ser um sensor de movimento para proteção. Então, quando a gente vê casos que a técnica é aplicada de maneira incorreta, com excesso de cola, sem isolamento dos fios ou muito próximo à pálpebra, a gente vê estragos muito feios, né? Às vezes a cliente até fica sem cílios.
Então, quantas vezes eu já não peguei clientes que faziam tufinhos ou faziam até extensão de cílios, mas a profissional deixou que todos eles grudassem e virasse uma coisa só. E isso aí fez com que os cílios dela fossem arrancados na hora que ela coçou ou até pelo crescimento natural dos cílios. Então, os cílios, ele tem essa função importante que a gente não pode prejudicar, certo? Então, sempre se atente que o excesso de cola pode prejudicar, que a falta de isolamento e a falta de distância de pálpebra também pode prejudicar a função dos cílios, beleza? Então, a função dos cílios, ele é como se fosse um sensor de movimento. E qual que é a composição? O que que tem aqui neste cabelo, nesses pelinhos da sobrancelha, dos cílios, do nosso corpo, né? Eles são formados por carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Eu vou espelhar uma fotinha aqui para vocês. Opa, selecionei errado, só um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês como que esses elementos, eles formam o cabelo. Porque é uma coisa a gente falar que é tudo isso, outra coisa é a gente entender como que tudo isso se junta para formar o nosso fio de cabelo. Aqui, achei. Olha só, nessa foto eu tenho várias coisinhas. Primeiro, vocês estão vendo as bolinhas que estão ali? Tem uma vermelha, verde, amarela, cinza. Cada uma dessas bolinhas, elas são elementos químicos. Tem ali na legenda. Então, o cinza, ele é o carbono, o mais clarinho é o hidrogênio, o vermelhinho é o oxigênio. Enfim, tem ali os nomezinhos que a gente já viu. E eles estão ali e eles vão se ligar quimicamente. Eles vão fazer ligações para formarem microfibras, para formarem uma hélicezinha ali, né? Ó, se a gente for dar um zoom nessa foto, eu quero dar foco aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, consegui. Olha só. O átomozinho do nitrogênio, oxigênio, enxofre, eles se ligam ali. Ah, perfeito, tá saindo aí para vocês. Opa! Aqui. Então, o átomo tá ali sozinho, o nitrogênio tá ali sozinho, o carbono, o enxofre, tá todo mundo sozinho. E eles começam a fazer uma ligação entre eles, tá ali a molécula, né? E essa molécula, ela forma a queratina. A queratina forma uma cadeia e aquilo vai crescendo, vai acumulando os átomos, as cadeias ali, aquilo vai crescendo. Então, a gente tinha só um elemento que se juntou com outros elementos, formou a molécula, formou a queratina. E foi fazendo uma cadeia de queratina, tivemos as microfibras e depois as macrofibras. Então, o cabelo, ele é isso, ele é composto dessa misturinha de elementos, tá? Bom, essa misturinha de elementos, ali a cadeia de queratina, ela tá dentro do fio de cabelo. E ela tá dentro do córtex. E na parte mais externa do fio, a gente tem as escamas, que são as cutículas do fio. Eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Então, ó, tudo isso formam os cabelos e os pelinhos que a gente tem, a mesma composição, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Aqui, olha só, o emaranhado de átomos que formam a proteína de queratina. Então, é tudo ligação química, tá tudo ali ligado. Se a gente for pensar nisso, a queratina, ela vai ter em torno de 85% da nossa composição do fio. Então, eu tenho lá aquele emaranhado, eles estão grudados por um cimento, um cimentinho da célula mesmo, que faz todo mundo ficar junto, ligadinho, e ele representa 85%. Então, desse fio aqui, 85% é queratina. E o que mais que a gente tem? A gente tem água e a gente tem lipídios. Tem esses elementos no nosso fio. De todo o nosso corpo, a gente tem essa formação química, tá? Lembra que a gente falou que os átomos, eles formam ligações?
Então, eu tenho 3 ligações principais dentro desses átomos. Vou deixar aqui para vocês uma outra imagem. Deixa eu diminuir o zoom daquela, que eu já consigo passar para a próxima imagem. Ótimo. Vou espelhar aqui para você. Lembra daqueles elementos coloridinhos que a gente tinha? Então, eles estão aqui. Se a gente for olhar na tabelinha do lado, ó, na imagem do lado daqueles elementos, a gente vê um Czinho, um N, que é como se fossem aquelas cores. E aí você consegue ver melhor que a gente tem ligações químicas ali. Eu tenho 3 principais ligações no meu cabelo, no meu fio dos cílios, fio da sobrancelha, qualquer fio. Essas ligações, elas são as pontes de hidrogênio. Como que funciona a ponte de hidrogênio? A ponte de hidrogênio, a gente fala que ela é uma ligação fraca, porque ela pode ser quebrada mais facilmente. Então, aquela ligação das moléculas, eu posso quebrar elas. Como que eu quebro essas ligações? Com calor. Então, quando a gente vai lá no salão, lava o cabelo, faz uma escova, essa escova, ela tá ali quebrando as ligações de hidrogênio. Então, quebrei, fiquei com o meu cabelo modelado, às vezes faz um babyliss bem bonito. Ficou com o cabelo modelado? Você vai ficar enquanto você não tiver contato com água, suor, porque a hora que a água chega, o cabelo volta ao formato natural, não é verdade? Então, quando a gente faz essa transformação no cabelo, a gente está quebrando as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Agora, eu tenho mais 2 outras pontes que eu posso também quebrar essas ligações e alterar o formato do cabelo, que são as ligações, as pontes salinas. As pontes salinas, elas são quebradas, elas são modificadas com a ação de um pH, tá? Então, um pH mais alcalino ou um pH mais ácido. E eu tenho também as pontes de sulfeto. Essas pontes de sulfeto, elas são quebradas só com uma coisa química. Por exemplo, quando alguém vai fazer um lash lifting, que você põe o pelinho no molde e aplica o passo 1 do lash lifting. O passo 1 do lash lifting, ele é um produto específico que vai quebrar essas pontes de sulfeto. Vai quebrar elas e vai deixar molinhas. Quando a gente aplica o passo 2, esse passo 2 ele vai neutralizar a ação desse produto que a gente usou para quebrar as moléculas. E aí vai neutralizar na forma que a gente colocou. Outro exemplo disso é o permanente de cabelo. Eu lembro que minha mãe, lá muitos anos atrás, fazia o permanente de cabelo, fazia os cachinhos dela, né? Então, fazia os cachinhos. E esse cachinho, ele não sai, ele não é modificado quando toma banho. Ele fica na forma que você escolheu para sempre. O que vai alterar é o crescimento do cabelo. No caso da progressiva também, que eu tenho que retocar a progressiva quando a raiz está crescendo. Então, essas são as pontes de sulfeto. Deixa eu beber uma aguinha. Então, essa parte ficou clara? No nosso cabelo, a gente tem a composição química lá do carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, hidrogênio. E aí eles se ligam, essas moléculas se ligam e formam as pontes. As 3 principais que a gente tem, então, recapitulando. Pontes de hidrogênio, que é aquela que quando a gente faz escova, essas pontes elas são quebradas, mas quando a gente molha o cabelo, elas voltam e o cabelo volta à forma normal. As pontes salinas, que elas são quebradas com o pH, então o pH mais alcalino ou mais ácido vai quebrar essas moléculas. E as pontes de sulfeto, que são quebradas só com um produtinho químico. Mas, Ramile, por que você está falando tudo isso? Gente, a gente precisa entender como que a nossa matéria-prima dos cílios, como que a gente faz a extensão dos cílios e como que ela vai durar melhor. Para isso, a gente precisa saber, olha, se esse fio, às vezes, ele está danificado, por quê? O que aconteceu? Ah, fez um lash lifting, às vezes a profissional deixou tempo demais e aquele fio ficou fraco, ficou fragilizado. Então, quando você vê algum trabalho que foi que agrediu muito os cílios da tua cliente, você não vai poder chegar lá com uma química, com uma cola e grudar o negócio lá, o fio tão frágil, o fio tão fragilizado. Então, o que vai acontecer se você não souber a questão química do fio, não souber por que ele está daquela maneira?
Você vai fazer um trabalho e esse trabalho, ele não vai durar. Ele não vai ser bem feito, porque você não domina isso. Então, o que eu quero te ajudar hoje é você dominar, falar, eu sou senhora do meu trabalho, eu sou a dona aqui desse negócio. Olha, cliente, acontece assim, assim, assado, o teu fio, ele tá fragilizado, ele tá bem forte, ele tá saudável, vai durar a tua extensão, vai dar tudo certo. Por quê? Você é dona do seu negócio, então você precisa entender do seu negócio, tá? Então, química é chata, isso aqui. Você não precisa aprender todas as coisas do mundo, mas você precisa saber sobre o teu material de trabalho. E o teu material de trabalho hoje é cílios. Então, vamos entender. Então, passamos essa parte das moléculas, já sabemos como que isso funciona, e a gente vai analisar agora a estrutura do cabelo. Como que o nosso cabelo é, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima imagem. Vou colocar já. Não é essa. Muito bem. Aqui. Olha só. Vou mostrar para vocês a estrutura do fio. Ótimo, achei. Vou compartilhar. E agora eu vou dar um zoom para você ver bem de pertinho. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês nessa imagem, ela é como se fosse um pedacinho do meu fio de cabelo. Ó, eu vou lá e vou cortar esse fio. Vou pegar um fiozinho. Vou cortar esse fio. Esse fio de cabelo, então, eu vou analisar esse corte que eu fiz, tá? Peguei um fio aleatório e cortei ele no meio. Aí, eu vou analisar o que que tem no meio desse fio. Então, vou pegar ele de novo aqui. Nesse fio, eu tenho... Ó, vamos dizer que o fio do meu cabelo, ele vai ser essa caneta, tá? Então, o fio do meu cabelo tá aqui. A parte de fora dele, ele tem uma proteção, ele tem várias escaminhas. Essas escaminhas, elas chamam cutículas. Então, ele tem essa parte que é a cutícula, ele tem por dentro aqui o córtex. Por dentro é o córtex. Então, tirei a cutícula, eu tenho o córtex, e dentro do córtex eu tenho uma medula. Não é todo cabelo que tem uma medula, tá? E a gente não sabe a função da medula, mas nós temos essa estrutura na maioria dos pelinhos. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem da cutícula do fio. Eu vou pegar uma imagem que ela foi feita no microscópio. Vou dar um zoom e vou espelhar aqui para vocês. Olha lá. A imagem de uma cutícula do fio. Essa imagem é como se eu tivesse pego esse fio de cabelo, cortei, fui lá e coloquei no microscópio. O que que eu vou achar? As cutículas desse fio, tá? E do lado esquerdo, a gente tem uma cutícula fechada. A gente tem uma cutícula selada. O que que é uma cutícula selada? Sabe, quando tem criança, você vê o cabelo. Gente, cabelo de criança é a coisa mais linda, na verdade. É sedoso, é brilhoso, é bonito, né? Não tem química, não passou aí por nenhum dano muito grande. Agora já o meu cabelo loiro, né? Eu preciso cuidar mais porque ele é mais poroso, né? Ele passou por química. Então, o cabelo que passa por química, ele tem as cutículas mais abertas, né? Então, vamos lá. Fio de cabelo, cutícula. Essas cutículas que eu tenho aqui, elas podem estar mais abertas, fazendo com que o cabelo fique mais poroso, ou mais fechadas, que é um cabelo brilhoso, sedoso, bonito, macio. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente fala de descoloração, a gente está lá no dia fazendo descoloração. A primeira vez que você vai lavar o cabelo, vai no seu chuveiro, passa o seu shampoo, você enxágua. A hora que você sai do banho, gente, fica feia a coisa, não é verdade? Por mais que você hidrate, etc, e antes, mas sempre depois da química, ele fica mais poroso, você pega nele, ele tá difícil de você
né? Ele não tá gostoso, não tá macio. Então, é como se as cutículas do fio, elas estivessem abertas, dilatadas. O fio fica poroso. Como que eu trago isso para os cílios? Bom, você vai chegar a tua cliente lá na tua cadeira, na tua maca, na tua poltrona, ela vai deitar, você vai higienizar os cílios dela e você vai olhar. A gente tem pessoas que têm o fio grosso, bem brilhoso, bem bonito, tá? É o que mais chama atenção é o brilho do fio. Quando eu tenho cutículas bem seladinhas, bem perfeitinhas, o cabelo ele fica brilhoso. Quando eu tenho cutículas mais abertas, o cabelo ele fica um pouco mais poroso, tá? Então a única coisa que você vai conseguir ver mesmo a olho nu é se o cabelo tá brilhoso ou não. Então, aí eu tenho as cutículas do fio. Essas cutículas, elas servem de proteção para o meu fio. O córtex, que é o que está dentro lá da cutícula, ele tem todas as informações do cabelo de estrutura, cor, se o cabelo é enrolado, se o cabelo é grosso, se o cabelo é fino. Então, essas cutículas, elas vão proteger. E o que são essas cutículas? Elas são um pouco de queratina, célula morta, aquele cimentinho, é célula morta, tá? Então, eu tenho as cutículas ali em cima. Agora, eu vou ter que entrar num assunto de retenção. Você já tentou? Você que é iniciante, assim? Ou você que é experiente também? O fio de cabelo, do fio dos cílios está aqui da nossa cliente. Faz de conta aqui comigo. Deixa eu tirar o espelhamento da tela. Aí, ó, o fio da cliente está aqui, tá? Os cílios dela, pá. Daí você foi lá com a tua extensão, passou na cola, veio aqui e pá, o negócio faz assim. Não gruda, parece que você não passou na cola. Gruda na sua pinça, gruda no pé de gel, mas não gruda no fio. O que, que pode ser? O que, que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que a cutícula do fio está extremamente selada, está bem fechadinha, ou tem oleosidade no fio, e a gente não consegue grudar aquela extensão. E o que, que a gente faz? A gente pode, o que, que eu indico fazer, tá? Eu conheci um produtinho que ele é bem legal, porque ele é uma água alcalina. O que isso quer dizer? Ele é uma água que tem um pH um pouquinho mais puxado para alcalino. O que isso quer dizer? É um pH, lembra que eu falei lá das pontes salinas, que elas alteram conforme o pH? É o caso das cutículas do fio. As cutículas do fio, elas vão abrir ou elas vão fechar conforme o pH do produto que eu estiver usando. Então, quando você usa um primer, quando você usa, né, alguns tipos de produtos, você tem a cutícula do fio mais aberta e você consegue mais porosidade para extensão fazer assim, ó. Chegou perto, ela grudou, como se fosse um imã. Né? Tem um produtinho muito legal que eu conheci há um tempo atrás, que chama Aquaclean, que eu acho um produto leve. Por quê? O primer, ele tem várias especificidades. Por exemplo, se eu tenho um fio que ele é muito ressecado, eu vou usar um tipo de primer. Se eu tenho um fio que ele é oleoso, eu vou usar outro tipo de primer. Se eu tenho um fio, entendeu? Então, tem muitas coisas que eu posso ter no primer e cada marca tem uma composição diferente desse primer. Então, eu descobri esse produtinho do Aquaclean e testei e gostei muito do resultado. Por quê? Ele não é algo agressivo e não tem, assim, muita chance de você errar. Ah, eu vou pôr ele aqui na tela, não tô ganhando nada para fazer esse merchan, mas é uma coisa que vai facilitar a nossa vida na hora de fazer, tá? Como que eu faço? Como que eu uso esse Aquaclean? Eu não uso como a embalagem diz, desculpa, mas eu uso da seguinte forma. Depois da minha higienização, eu fui lá, higienizei bem. A higienização faz toda a diferença no nosso trabalho, viu? Higienizei bem o fio da minha cliente. Comecei a trabalhar, tá? Vamos dizer que a umidade tá ok, a temperatura tá ok. A gente vai entrar muito nesse ponto daqui a algumas aulas. A gente vai ter uma aula específica sobre cola, sobre umidade, temperatura, nível de oxigenação, tudo isso. Mas vamos tirar essa equação do nosso trabalho. Tá tudo certo quanto a isso. Mas eu tive esse problema. Eu fui colar a extensão e ela, não grudou. Como se eu não tivesse passado cola. O que pode ser também, tá? Se eu já higienizei, já tá tudo certinho, mas não gruda, aí eu venho com o Aquaclean. Mas como que eu uso o Aquaclean? Eu coloco ele
depois da higienização, um microbrush molhadinho com ele. E aí, esse microbrush, ó, se a gente dá um zoom, loção para limpeza dos cílios, remove sujeiras, nananã, nananã. Se tem alguma oleosidade ainda no fio, ele consegue remover. Modo de uso, pingar no cotonete algumas gotas e passar sobre os cílios com escova apropriada. Mas olha que legal, componente, água eletrolizada com pH alcalino. Ele é uma aguinha, gente. Uma aguinha inocente, mas que ajuda muito no nosso trabalho. Eu pego meu microbrush e aí eu passo no meu fio. Passo lá no fio o Aqua Clean. Passei o Aqua Clean, o que que vai acontecer? A minha cutícula, ela vai dar uma dilatadinha de leve. Ela não vai ficar extremamente aberta lá, porosa. Ela vai dar uma abridinha, tá? E aí eu vou conseguir fazer as minhas extensões. Tem dado bastante resultado para mim. Então, indico para vocês nesse caso, tá? Então, recapitulando, quando a gente fala de cutícula do fio, quando a gente fala dessa parte exatamente, as cutículas, elas vão interferir na nossa retenção do nosso trabalho, vão interferir na acoplagem da extensão. Então, por isso que é importante a gente saber sobre o fio, a gente entender como é que funciona. Senão a gente vai depender de fórmula mágica. Falar assim, olha, se você fizer isso, colocar essa misturinha, isso, aquilo, outro, vai fazer um negócio que dá certo. E aí você não sabe o que que dá certo, o que que acontece, né? É importante você entender o processo, você saber de onde vêm as informações, para você não prejudicar o fio da sua cliente. Então, hoje, estou abrindo esse caminho para vocês entenderem um pouquinho melhor do fio. Vamos lá. Então, cutícula, tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? É a cutícula do fio. Quando eu estiver atendendo a minha cliente, eu vou sentir que a cutícula está selada, está extremamente selada. Quando acontecer isso, eu ponho o fio, não gruda. Aí eu venho com um produtinho alcalino para dar uma abridinha nessa cutícula, deixar o fio mais poroso, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Eu quero mostrar agora para vocês. Bom, a gente já conversou sobre o córtex, né? Que diz respeito à estrutura do fio. Então, como a cor, grossura. A cutícula é transparente, tá? Ela não tem cor. Quem tem cor é o córtex, é o que tá dentro do fio, protegido pela cutícula. Eu quero mostrar para vocês agora a estrutura em si do fio. Aonde o fio nasce, aonde ele cresce, aonde ele morre. Vou pegar uma imagem aqui e vou espelhar. Ótimo. Bom, vocês estão vendo aí. Dentro da, vamos por exemplo aqui, tá? Dentro da nossa pele. Lá quando o bebê está na formação. O bebê está se formando, o que que acontece? Dentro da pele, a pele vai abrir um buraquinho, a própria pele abre um buraquinho e ali começa a se formar o bulbo capilar, papila capilar, as células lá que vão da origem, né, as células embrionárias lá, todo aquele processo. Uma pessoa adulta, como a gente, né, já está tudo pronto. Só o que vai mudar realmente é o ciclo de crescimento do pelo. Então, eu tenho lá a minha estrutura. A parte que fica dentro da derme, parte que fica dentro da nossa pele, ela chama folículo piloso. E a parte que fica para fora, que é a parte que a gente enxerga do fio, chama haste, né? Eu vou pôr aqui para vocês. Fazer um desenho aqui. Eu vou parar de espelhar rapidamente, só para eu fazer o desenho aqui. Bom, acho que assim fica bom, né? Para ver. Deixa eu ver assim. Sim, acho que tá bom. Fora foco, pegou foco aqui.
Eu vou tentar, hein? Não garanto. Então, eu tenho aqui. Tá bom? Todo mundo vê? Tá. Tenho aqui como se fosse a pele, tá? Lá na pele, eu tenho o folículo piloso, que é o espacinho que o fio fica. Então, o que tá aqui dentro chama folículo piloso. Vocês estão entendendo? Mais ou menos, né? Folículo piloso para dentro. E o que tá para fora chama haste. Tranquilo até aqui. Bom, lá no meu folículo piloso, eu tenho algumas coisas interessantes que eu quero falar para você. Eu tenho uma ligação sanguínea, que ela traz nutrientes mais hormônios aqui para o bulbo capilar. Tá? Então, o bulbo capilar tá aqui. Então, o bulbo capilar tá aqui. Vamos dizer que esse fio ele tá nascendo agora. Ele está sendo produzido agora. Então, ele vai receber nutrientes da ligação sanguínea que ele tem. Então, ele vai começar a crescer. Aqui eu tenho um baby lash. E esse baby, ele vai crescendo, vai tomando forma e vai aparecendo lá, né? Então, eu tenho um baby lash que está ligado à papila dérmica, que recebe nutrientes. Esse baby, tá aqui o baby, ele vai crescer. Enquanto ele é baby, ele tá na fase anágena. Quando ele cresce mais um pouquinho, ele sai da fase anágena e entra na fase catágena. Qual que é a coisa em comum dessas duas fases? Os dois têm ligação sanguínea. Então, ele está em pleno crescimento. Tá? Então, esses dois fios, eles estão em pleno crescimento. Isso quer dizer que o fio está no seu ciclo normal, tá? Chega uma hora que o fio de cabelo, ele se desprende da papila capilar, o bulbo vai com ele, e esse fio para de crescer, né? Ele não tem mais a ligação sanguínea, então ele para de crescer, e ele fica paradinho na fase telógena. Dentro dessa fase anágena aqui, a gente tem várias fases. Quando ele é só um embriãozinho, quando ele está crescendo e etc. Mas é muito nome, não é verdade? Então, vamos nos conter aqui nas principais fases, tá? Então, tem as duas fases, anágena e catágena, e a fase telógena. A fase telógena, ela pode durar até 90 dias, tá? Então, é a fase mais comprida, porque um ciclo inteiro de crescimento, ele tem de média 90 a 150 dias. O que vai depender? Dos níveis hormonais e do metabolismo de cada pessoa. Nessa fase telógena aqui de até 90 dias, eu tenho também uma troca de fios. Por que eu tenho uma troca? Porque enquanto ele se desprendeu aqui, lá no início começa a formação de um novo fiozinho. Um embriãozinho começa a ser formado. E esse embrião vai crescer e vai empurrar o fio velho que tá ali. Nessa fase, o que pode acontecer, às vezes a cliente coça o olho, ou ela chora, enfim, coçar o olho, tá? Ela pode arrancar esse fio mecanicamente. Então, ficou claro que a gente tem 3 fases de crescimento.
E a lógica aqui, por que ele cresce nas primeiras fases e na última fase não, né? Porque ele não tem ali nutrientes mais. Então, a fase telógena, eu posso ter os fiozinhos. Agora, eu posso usar todos os fios em todas as fases de crescimento? Vai de você, se você quiser usar, pode. O negócio é, os baby lashes, você precisa usar uma coisa um pouquinho mais leve. Você está usando uma espessura mais pesada, está usando mais fios de volume russo, você vai usar um pouquinho menos ali. Por quê? Você tem a pálpebra da sua cliente ali e você tem vários fios. Concorda comigo? Cada fio está numa fase de crescimento. Só digo que a maioria está na fase telógena. Por isso que às vezes a cliente volta e tem, sei lá, 4, 5 fios só que cresceram tão longe da pálpebra. O restante estão ali no mesmo lugar onde você deixou. Então, se eu tenho vários fios, concorda comigo que primeiro eu vou usar os fios da fase telógena e da fase catágena? E se sobrar tempo, se você achar que deve, aí você usa os baby lashes. Mas, se você tem vários fios para fazer e você às vezes está iniciando e não consegue preencher 100%, então você vai lá e dê preferência para fazer a sua extensão nessas duas fases, né? São fios maiores, são fios ali que não vão prejudicar o crescimento deles. Mas pode usar os baby lashes? Pode, tá bom? Então, fase de crescimento, ok. Acho que foi um pouquinho ruim no quadro, né? Mas eu vou colocar uma imagem para vocês que vai resumir tudo isso que a gente falou. Sobre a estrutura do fio, deixa eu voltar ali. Tá tudo certo? Então, ali vocês conseguem ver o vaso sanguíneo, né? A papila dérmica ali, a papila capilar. E a gente tem, então, dentro da pele, o nosso folículo piloso e fora da pele, a haste do fio, que é o restante. Então, a gente tem ali, tem um negocinho que chama bulg. Esse bulg de células tronco. Quando o fio foi lá na fase telógena e se desprendeu da papila, as células tronco vão ali e vão começar a formar um novo fio, tá? Então, todo fio ele tem um depósitozinho ali desse bulk. Eu tenho glândula sebácea. A glândula sebácea, ela vai garantir uma nutrição, uma hidratação ali do fio. Esse sebinho, ele vai deixar o fio, como que fala? O fio lubrificado, tá? Mas é natural isso, todo fiozinho tem. Vaso sanguíneo, papila, bulbo, músculo eretor, glândula sebácea, fio e bulbo. Beleza, então essa parte fechou. Agora eu vou mostrar para vocês isso que eu estava falando, do ciclo de crescimento e as fases do fio. Vou espelhar aqui na tela já. Uma imagem melhor do que esse que eu fiz no quadro, porque convenhamos, né? Não ficou muito bacana. Vou colocar então aqui a telinha do ciclo de crescimento. Olha lá. Então, o que eu falei para vocês? O fio na fase anágena e na fase catágena, ele está preso ali à ligação sanguínea, então ele está recebendo nutrientes, então ele consegue crescer. Na fase telógena, parou a mamata, então ele não cresce mais e ele pode ficar ali até 3 meses, tá? Então, tirei ali, saiu da papila capilar e começa a ser gerado ali no nosso folículo piloso, que é o buraquinho da pele, começa a nascer ali um fio novo, que vai depois, talvez, empurrar esse fio ou vai só tomar o lugar. Então, quando a nossa cliente perde os fios de maneira incorreta, não está dentro da fase de crescimento, pode demorar de 1 até 3 meses para esses fios crescerem de novo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os cílios da nossa cliente, obviamente. Então, fase de crescimento, ok. Alguma dúvida aqui? Falei tudo. Beleza. Agora, para fechar a nossa aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas sugestões, da nossa aula. E se ficar alguma dúvida, vem falar comigo, manda uma mensagem.
que eu vou estar disponível, mas eu queria agora fechar tudo isso falando dicas de retenção. Como que toda essa estrutura do fio, como que a tricologia do fio, ela interfere na sua retenção, tá? Primeira coisa básica de toda a extensão de cílios, você precisa higienizar os cílios da sua cliente. Precisa tirar oleosidade. Se você tem uma cliente que você de cara vê que ela tem uma pele mais oleosa, pode ter certeza que o fio da sua cliente também vai ter oleosidade. Então, em excesso. Então, você vai lá e vai caprichar na higienização. Vai usar um sabonetinho próprio, um shampoozinho próprio para extensão de cílios. Já vai higienizar bem e vai enxaguar muito bem, tá? Depois eu posso fazer uma demonstração da higienização feita corretamente aqui para vocês. Manda uma mensaginha para saber se quer, se está tudo certo. Então, a primeira regra para uma retenção boa vai ser a higienização. Se a tua cliente chega com rímel, você primeiro vai remover aquele rímel com demaquilante bifásico, é oleoso, mas é a única coisa que tira aquele rímel. Depois de remover bem com demaquilante oleoso, você vai pegar água micelar e vai tirar aquele óleo do demaquilante. Então, aquele óleo você vai tirar com água micelar. E depois ainda você vai higienizar para tirar todo o excesso de óleo, toda a sujeirinha, vai higienizar. Então, esse é um passo muito importante para retenção, para uma retenção boa. O que mais a gente pode falar ligando a nossa tricologia do fio? A porosidade dos cílios, ela interfere na sua retenção também, tá? Então, se a sua cliente, ela tem um fio totalmente desgastado, se ela tem um fio super... Você olha para o fio, você vê ele tá bem assim, ó, até assim, todo tremido, porque ele tá muito ressecado, ele tá muito poroso. Isso também vai prejudicar a tua retenção. Então, atento. Se você olha para o fio da tua cliente e ele está muito brilhoso, fica atenta que isso também vai prejudicar na sua retenção. O que a gente fala para a gente conseguir ter um fio saudável? Higieniza. A nossa cliente precisa ter uma alimentação saudável. A nossa cliente precisa ter hábitos de vida saudáveis. Então, hábitos de vida com, às vezes a pessoa come muita fritura, muito junk food, muita coisa ruim, aquilo vai interferir na saúde do corpo dela e nos cílios também, no cabelo, na sobrancelha. Então, primeiro passo, a gente orientar a nossa cliente a ter hábitos saudáveis, sim, porque isso prejudica na retenção do fio. Quando a gente tem também uma acoplagem incorreta, não adianta nada, o fio tá lindo, perfeito para você receber a extensão. E aí você vai lá e acopla errado. Acopla ou sua barriga do fio, ou sua pontinha do fio. Você tem que acoplar 1/3 da tua extensão no fio natural, tá? Isso é muito importante também. É isso. No decorrer das aulas, a gente vai dando mais dicas sobre retenção, mais dicas para você trabalhar aí de uma forma tranquila, leve com a sua cliente. E hoje a gente termina por aqui. Lembrando que ao longo da semana a gente tem várias teachers aí maravilhosas, com muitas aulas lindas, muitas aulas boas, que elas vão te ajudar no teu dia a dia de atendimento, no teu dia a dia de ensino, tá? A gente tem muita coisa boa por aí. Eu vejo vocês toda segunda-feira às 8 horas da noite, aqui no canal da Sol. Enquanto isso, não deixe de seguir o Instagram da Marisol, Marisol Beauty Academy, e o meu também, Ramile Leshes. Perfeito, né? Mas eu tenho vários. Mas eu tenho 2. Eu tenho o Ramile Leshes, e também você encontra com Ramile Cílios, Ramille, tá? Não vou escrever, que senão eu vou ter que apagar tudo aqui. Mas eu vou escrevendo nas próximas vezes. Ramile Cílios ou Ramile Beauty Academy também, tá? Que é o Instagram da minha escola também lá. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por tudo. Espero que a semana seja linda e que Deus abençoe seu trabalho e que todas as portas vão se abrindo aí de maneira que você nem entenda como, tá? E não esquece, o primeiro passo de fé. E tenha certeza que Deus vai abençoar teu trabalho, tá bom? Caso você queira conhecer melhor a academia e os cursos, entre em contato com a Sol. É isso, gatas. Um beijo, muito obrigada.
Qualquer dúvida, manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? É isso. Tchauzinho.